Bem-vindo ao canal Seja Exponencial. Eu sou a Maristela Mello e hoje eu vou falar com vocês a respeito das 7 técnicas ou 7 ferramentas para você expandir a sua consciência. Mas antes de começar, vamos lá. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. E não esquece de ativar aquele sininho do lado. Aí sempre que tiver uma novidade, você vai estar recebendo em primeira mão. Então vamos lá. Hoje eu vou falar aqui com vocês a respeito de 7 técnicas, 7 ferramentas, 7 terapias para ajudar você a expandir a sua consciência. Mas antes de falar sobre essas técnicas, vamos dar um passo atrás, vamos entender o que significa expansão de consciência. Hoje essa é uma expressão que tem muita gente falando e para mim não é claro que todo mundo entende o que significa tudo isso. Bem, quando a gente fala expandir a consciência, a gente fala expandir a nossa consciência, principalmente de nós mesmos. Isso tem muito a ver com um processo de autoconhecimento, autoconsciência. Saber como você funciona na sua essência. Então, quando você aprofunda nesse processo de autoconsciência, você começa a entender como que você funciona em relação à questão das suas ações e reações, em relação às suas crenças limitantes, os seus medos e tudo que está inserido que faz com que você não ative o seu potencial maior que você tem dentro de você. Quando a gente fala expandir a consciência, então, tem a ver com isso. Você aprofundar no seu processo de autoconhecimento para que você consiga, de fato, evoluir e ir para o seu próximo nível. Uma das formas que eu faço para ter esse entendimento de como conduzir o meu processo de evolução, o meu processo de aprofundar a minha autoconsciência, eu utilizo muito a escala de consciência do David Hawkins. Ele é um psicólogo americano que ele percebeu e ele identificou que sim, a nossa consciência está atrelada inclusive aos nossos sentimentos, que está atrelada às nossas vibrações. Dentro dessa escala, ele classificou basicamente em 3 principais grupos. Quando você tem a consciência do amor, que é a vibração mais elevada, a consciência neutra, que é a intermediária, com a consciência mais baixa, que é a vibração do medo. Então são essas principais categorias que ele classificou. Amor, neutra ou a vibração do medo. A maior parte das pessoas vibram na categoria do medo. E o que significa isso? É vibrar sentimentos como culpa, vergonha, ressentimento, raiva, a procrastinação, inércia, tudo isso está dentro dessa categoria do medo. É uma categoria que faz com que a pessoa ela fique cada vez mais presa naqueles sentimentos e não necessariamente ela consegue evoluir de uma forma muito mais fácil. Esses sentimentos que eu falei para vocês, né, culpa, medo, vergonha, raiva, inércia, procrastinação, ressentimento, sensação de exclusão, tudo isso faz com que você fique parado e muitas vezes dentro do seu processo de evolução, porque você pode fazer esse processo de evolução sozinho, certo? Aliás, é importante você fazer essa sua auto-evolução, né? A sua evolução única, você por si só, dentro de um processo de auto-reflexão. Mas muitas vezes, quando você está vibrando nessa categoria de medo, com todos esses sentimentos que eu te falei, você não consegue caminhar sozinho. Chega uma hora que você empaca, você fica estagnado, você não consegue sair do lugar. E aí existem técnicas, existem terapias que podem te ajudar nesse processo, afinal, sempre quando vamos juntos, vamos mais longe. Isso vale também para o nosso processo de evolução ou de expansão de consciência. Então, já tendo entendido um pouquinho o contexto da expansão de consciência, eu vou passar agora, então, algumas das técnicas, algumas das terapias que eu utilizei dentro do meu processo nesses últimos 12 anos e que me ajudaram ou que ainda continuam me ajudando, porque eu acho que tudo depende do momento que você está vivendo, a questão que você tem que resolver, para que te ajude, você pegue essa ferramenta, essas técnicas, para te levarem para o seu próximo nível, para te ajudarem a expandir a sua consciência e caminhar no passo seguinte para a sua evolução. Então, a primeira técnica que eu vou falar com vocês é a apometria. Essas técnicas que eu vou falar, elas têm muito a ver com a questão de conceitos de física quântica e conceitos também de espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não é um contexto de religião, é um contexto de você alimentar o teu espírito, a tua essência, o teu ser mais verdadeiro, o teu eu mais verdadeiro, o teu eu mais autêntico.
ok? Então, juntando essas duas técnicas de física quântica com essa sua conexão com o seu eu mais verdadeiro, essas técnicas vão te ajudar a ir para o seu próximo passo. Por quê? Todas elas vão trabalhar com níveis de consciência e o seu também nível de inconsciência, né? É o seu consciente e o seu inconsciente. Então, a apometria, ela é a primeira técnica que eu falo, porque é o seguinte, às vezes quando você está vibrando numa vibração muito densa, muito negativa, naqueles sentimentos de culpa, medo, inércia, procrastinação, raiva, para você sair desse sentimento, dessa vibração, a apometria ela é uma ferramenta muito ótima para você te tirar daquele contexto muito denso, né? Aquela vibração muito densa. Ela trabalha com conceitos de físicas quânticas, né? Física quântica, aqueles comandos de alfa, beta, gama e assim vai. E ele te ajuda de fato a te dar um up. Sair de lá porque ela vai trabalhar dentro de níveis conscientes e conscientes do seu ser. Também trabalha com níveis de conceitos dessa vida e vidas passadas, da sua ancestralidade também. Então, ajuda para quem acredita nisso, também ajuda nesse contexto, porque ele coloca toda a sua vida, na sua vida dessa vida, a sua vida de outras encarnações, dentro do seu contexto de ancestralidade, e te dá essa harmonia para você sair dessa densidade. Então, essa é a primeira técnica, a apometria. Eu super recomendo para quando você está vibrando uma vibração muito densa. Uma outra técnica também que eu acho interessante e trabalha muito com a questão do que está dentro do seu nível de consciência, que é o EFT. O EFT, ele é uma técnica que trabalha com alguns pontos que você tem dentro do seu corpo e que guardam memórias. E que guardam memórias desta vida, desde a sua infância até hoje. E aí, por exemplo, essa é uma técnica que funciona muito bem quando você tem alguma questão com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, ou com um relacionamento, porque isso acaba ramificando para outras áreas, relacionamentos com o seu companheiro, sua companheira, ou até mesmo com seus filhos, quando for o caso. Então, o EFT é uma ótima técnica para quando você sabe que você tem algum problema consciente, né? Eu tenho um problema sério com o meu pai, eu tenho um problema sério com a minha mãe. EFT é uma técnica para você trabalhar isso. Trabalhe o seu nível consciente. Terceira técnica é a respeito da constelação familiar, constelação sistêmica. Muitas pessoas já também têm feito essa técnica. Essa técnica eu fiz há mais recentemente, mais pouco tempo. E ela trabalha algumas questões exatamente para harmonizar tudo que tem a ver também, tanto com a sua vida, como vida das suas outras vidas, ou também da sua ancestralidade. A constelação, ela trabalha muito para colocar em harmonia a tua vida, contemplando três princípios, que é o conceito da hierarquia, na qual tem que respeitar o pai vem antes do filho, que vem antes do neto. Então, respeitar a hierarquia, respeitar o equilíbrio de troca, ou seja, tudo na vida não dá para você dar muito amor e receber pouco. Se existe esse contexto de dar muito e receber pouco, não está em equilíbrio essa troca, quer seja de sentimentos, quer seja de dinheiro, quer seja de outras questões, tem que existir sempre o equilíbrio de troca. E o terceiro ponto também é a questão do pertencimento. Na constelação sistêmica, todos os seres, todas as pessoas precisam pertencer. Mesmo aquele membro da família que, por exemplo, pode ter um contexto com drogas, bebidas, ele tem que pertencer. E a constelação sistêmica faz com que isso aconteça. Por quê? Dentro da vida, a gente acaba excluindo essas pessoas, porque realmente acaba ficando complicado. Então, a constelação vem harmonizar isso para que a sua vida também não tenha reflexos dessa exclusão que aconteceu dentro da sua família. A quinta técnica é o Reiki. O Reiki também, ele é muito bom quando você está dentro daquele contexto de vibração energética muito densa, né? Quando você está muito amargurado, muito angustiado, muito com aquele nó na garganta, o Reiki ajuda muito você equilibrar estes pontos. Então, o Reiki é uma técnica também para te ajudar, é uma técnica de imposição de mãos, é uma sessão que você faz em 1 hora e ele também te traz essa harmonia no seu corpo físico. Então você consegue sentir esse alívio da angústia. Agora, vale lembrar que o Reiki é uma ferramenta que, quando você tem isso, lógico que a combinação de outras técnicas também são muito úteis para você trazer essa harmonia de uma forma mais agregadora, né, para a sua vida.
A próxima, olhando aqui na minha colinha, a próxima técnica que eu vou falar com vocês é a respeito da mesa radiônica ou mesa quântica. Ela trabalha muito com a questão de você também, é uma tabela que ela trabalha vibrações, de como estão alguns pontos da sua vida e o que precisa, de fato, tá elevando a vibração. Mais ou menos parecido quando a gente fala daquelas vibrações que o David Hawkins utiliza, para vibrações dos sentimentos. A mesa, ela trabalha nessa harmonização e elevação das frequências em relação a algumas áreas da vida. Então, é uma ferramenta também que utiliza o conceito da física quântica, que te ajuda a dar um up aí para sua vida, ou dentro de um tópico específico, né? Às vezes você está querendo trabalhar com um projeto, então também ajuda muito nisso. E a última técnica, a sétima terapia que eu vou falar hoje com vocês é a respeito da radiestesia. Às vezes a gente guarda muitas dores, e essas dores, essas coisas desses sentimentos negativos, a gente guarda esses sentimentos no nosso corpo. E aí surgem aquelas dores em algumas áreas específicas do corpo que a gente começa a ficar carregando. Além de massagens, óbvio, que eu também adoro muito, mas a radiestesia, ela trabalha exatamente para eliminar essas dores, mas dentro de um contexto também de física quântica, trabalhando outros contextos de como que você veio juntando os sentimentos de acontecimentos que vão guardando dentro dos seus corpos, né, corpo astral, etérico e assim vai, e isso acumula até chegar a um ponto que você atinge o teu corpo físico, né? Lógico que eu não estou falando aqui de uma batida, de uma coisa assim, estou falando de dores que surgem do nada, dores que você vai fazer exames e não aparece a fonte, a origem. Então a radiestesia surge como uma técnica para te ajudar a equilibrar o que talvez, vamos dizer assim, não possa ser visto, não possa ser comprovado de uma forma através da que a medicina consiga comprovar. É uma técnica para você utilizar em conjunto com a medicina aí, conhecida, a medicina tradicional, né? Para você também sair dessa vibração mais densa que você já acumulou no teu corpo. Então daqui a um pouquinho das técnicas para você ajudar a expandir ainda mais a sua consciência. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal Seja Exponencial, faça isso agora mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!